Olá, meu nome é Valéria e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre física, tá? Então, vamos lá, nono ano. E hoje nós vamos ver sobre as leis de Newton. Quem foi Newton, né? Então a gente começa a ver que Newton, ele foi aquele cara lá da maçãzinha, então foi, né? Então ele foi aquele que descobriu a inércia, né? Ele descobriu também sobre a gravidade. E a gente vai ver algumas coisinhas da contribuição dele, tá? Dentro da física. E aqui, uma das coisas, né, é sobre força, tá? Toda pessoa que tem um peso maior que outra, ela vai ter uma força maior também? Será? Será que se eu encontrar uma pessoa com o mesmo peso que eu e a gente pegasse um objeto muito pesado e uma conseguisse levantar, será que a outra também conseguiria levantar? Né? Então ficou na dúvida, né? Normalmente, nem sempre quem tem o mesmo peso vai ter a mesma força. Porque o que acontece, gente? A força vai ser o como eu vou empregar ali o meu peso. Nem sempre as pessoas elas conseguem empregar com todas as partes ali do corpo. Tá? Então aqui, no caso, nós temos a força empregada pelo jogador de futebol, tá? Aqui onde que eu consigo ver que ele está exercendo mais força nessa imagem. Ele está exercendo mais força na panturrilha, tá? Então ele está empregando força ali para poder fazer o lance com a bola ali nessa parte da panturrilha. E aqui, ó, no pé dele, bem aqui no peito do pé que a gente chama, tá? Então nesse centro do pé dele. Aí aqui, o goleiro, aonde ele está empregando as forças? Está distribuídas ali nas duas pernas, né? Então ele está fazendo ali um movimento com um ângulo para distribuir o peso do corpo dele, para poder fazer, ó, uma energia, empregar energia aqui, ó, potencial armazenada, para poder fazer uma energia cinética do movimento. Beleza? Então ali, ó, nós temos, né, a proposta da interação, tá? Como eu falei para vocês, nem sempre o mais forte, o mais pesado, ele vai ser o mais forte, tá? Então aqui no caso da sala, se eu pegasse dois alunos, né, um que tivesse mais força que o outro, seria independente do peso, tá? Ali no caso dessas imagens, onde que eu consigo ver a força? A imagem aqui do Cristiano Ronaldo, tá? Então, onde ele está empregando a força, a gente consegue ver vários locais, não só, tá? Então, ele está empregando a força aqui, ó, na perna, na lateral do pé, ele está empregando a força aqui, ó, na panturrilha e nessa coxa aqui para se manter equilibrado, tá? Aqui nós temos a mulher ao caminhar, né, aqui, ó, também empregando força para se manter em equilíbrio nessa perna e aqui, ó, para se deslocar na ponta deste pé. A força está em todos os locais do nosso cotidiano. Quando andamos, praticamos exercícios, mastigamos, né? Então nós estamos empregando força. A força na física é o resultado de uma interação de dois corpos. Nessa interação pode ser de contato ou de distância, tá? Então, como assim? Quando eu estou agora falando com vocês, eu estou empregando força para poder me manter em pé, tá? Então, para eu poder manter em equilíbrio, tem a força da gravidade da Terra que está atuando sobre mim, tá? Então, para eu poder ficar em equilíbrio em pé, tem a força do meu peso sobre o meu corpo e tem a força da gravidade atuando ali, tá? Podemos citar como, por exemplo, a interação à distância, o magnetismo ou a gravidade, tá? Por que a Terra não sai rolando aí no universo, né? Porque nós temos a força da gravidade que vai fazer com que nós conseguimos nos manter ali em eixo inclinado ao redor do Sol. Força, então, ali, ó,
é o resultado de uma interação entre dois objetos, seja por meio de contato ou à distância. E grandezas vetoriais e grandezas escalares, tá? Grandezas ali vetoriais vão ser aquelas que eu vou conseguir necessitar ter uma direção ou sentido, tá? Por exemplo, de um carro deslocar, né, do ponto A para o ponto B, ele vai ter um sentido só. Então, a gente chama isso de uma grandeza vetorial. Representa a direção e o sentido de todas as forças que agem nos objetos em cada situação apresentadas a seguir. Tá? Aqui no caso, aonde eu estou vendo? Onde eu estou vendo a força sendo empregada ali pelo carro? Tá? Então, eu consigo ver que tem a força agindo ali, ó, da gravidade sobre as rodas, tá? Em todas elas. E tem a força, ó, que está exercendo através da aceleração do carro para frente. Então, são ali as indicações onde a força está sendo empregada. No livro, eu consigo ver que ele vai estar, ó, sendo empregada por esse ponto aqui, do eixo, para manter ele em equilíbrio lá na mesa, e ele está, ó, se deslocando para esse lado. Então, eu coloco essa direção do vetor. E aqui, ó, o ar tem uma resistência? Tem, né? E aí, o que acontece? A gravidade empurra o homem para baixo e, olha aqui, a resistência do ar para cima. Então, as direções da força. E aí, como que eu calculo a força resultante? Olha que legal. Se as forças elas estão no mesmo sentido, estão indo para o mesmo local, né? Elas estão, faz de conta que tem outra pessoa aqui junto comigo e nós dois estamos empurrando um objeto. Essas duas pessoas, eu mais um, né? Nós estamos empregando a força para o mesmo lado. Então, nós estamos somando as forças. Se nós estamos somando as forças, olha lá, ó, quando é para a mesma direção, a força resultante é igual a F1 mais F2. Eu somo as duas forças que estão, ó, a flechinha, tá? A flechinha é o sentido, tá, da força. Então, olha ali, elas estão para o mesmo sentido, então eu vou somar. Beleza? Aqui, ó, o exemplo, ó. Os dois estão empurrando o carro para o mesmo lado, para o mesmo sentido, eles estão somando as forças, tá? A força dele mais a força desse aqui. Agora, se são em sentidos contrários, pensa lá no cabo de guerra, e aí se estão em sentidos contrários, o que a gente faz? Eu vou subtrair, tá? Então, ali força F1 menos F2. Ele dá o exemplo aqui, ó. Quando as direções forem iguais, porém em sentidos opostos, vence o lado que tiver maior força. No caso a seguir, supondo que F1 é igual a 40 newtons e F2 70 newtons. Aí o que acontece? Ah lá, ó, eu vou pegar 40 menos 70, vai dar menos 30, e logo a força é 30 newtons, tá? Da diferença que está sendo as duas forças sendo empregadas, tá? Como a força em F2 é maior que F1, a direção resultante será horizontal e o sentido será da direita para a esquerda, porque ficou negativo lá, tinha ficado menos 30. Então, lembra lá na matemática, né? Tudo que vem antes do zero, negativo, né? Então a gente vai falar, vai para a esquerda, é o sentido da força,
Beleza? E aí as forças, elas podem ter um ângulo de aplicação. Lembrando lá que força, ela pode ser, né? Então, são empregadas em dois objetos. E aí, o que acontece? Que essas forças ali, ó, empregadas de F1 e F2, elas podem formar um ângulo. E aí, quando elas formam esse ângulo, a gente vai colocar elas ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado, porque são ali, é o dobro da força, é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Exemplificando, se F1 tiver a intensidade de 3 newtons e F2 de 4 newtons, né? Então, olha lá, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Vou somar as duas forças, vai dar 25. Esse quadradinho aqui, ó, que tá no R, vai se transformar em uma raiz. Se transformando na raiz de 25 é 5N de Newton, tá? Pessoal, façam os exercícios do material didático, façam exercícios lá do AVA, façam as RAs, tá? E nos vemos daqui a pouco.